Opa, tudo bem? Eu sou o Luiz Camargo e seja muito bem-vindo. Hoje de manhã, aí, a hora que eu entrei nas redes sociais, todo mundo só falava do Faustão, que tinha xingado o Bolsonaro. Depois uma galera começou a pedir para que eu comentasse esse episódio. E a primeira coisa que me espanta nessa história toda é a quantidade de gente que ainda assiste a Globo. E pior, de domingo. E pior ainda, o programa do Faustão. Juro, isso pra mim é inconcebível. Eu sei que o Brasil tem um povo que não é adepto à leitura, o que é lastimável. E não é por menos que as livrarias estão falindo. Mas o triste é que na história nenhum povo ascendeu ao primado econômico e político para depois se dedicar aos interesses culturais superiores. O inverso é que é verdadeiro. Mas o fato é que se você não consegue tirar uma parte aí do seu domingo para se dedicar a uma boa leitura, beleza. Hoje em dia tem Netflix, né? Tem o YouTube, que ruim ou bom, conta sim com uma infinidade aí de conteúdos interessantes. Mas dar audiência para o Domingão do Faustão é de um profundo mau gosto. É não dar o mínimo valor para o próprio intelecto. Sem exagerar, quando eu escuto aí a voz do Faustão, me dá até uma urca. Mas enfim, quando vi que a polêmica estava tomando aí uma proporção gigantesca e rolando uma discussão se o Faustão no programa se referiu ao Temer ou ao Bolsonaro, eu fui verificar o que de fato aconteceu para poder dar minha opinião aqui para vocês. Mas antes, já deixa aí o like no vídeo, verifica se você continua inscrito no canal, pois muita gente me fala que foi desinscrito do nada, e ativa o sininho para você ser notificado quando eu fizer um vídeo novo. Então vamos lá. A assessoria da Globo já emitiu uma nota afirmando que o apresentador não se referia a ninguém em específico, que era só um desabafo dele contra a política em geral. Então vamos analisar. Eu não vou botar o trecho do programa aqui para não correr o risco do vídeo ser excluído. Provavelmente também você já deve ter visto. Mas o Faustão mandou o seguinte: o imbecil que tá lá e não devia estar pode até ser honesto, mas é um idiota que tá lá e está ferrando todo mundo. Vamos ver se esses novos ares vão mudar. E tem que rezar para dar certo, não adianta rezar para dar errado. Em um primeiro momento, fica claro que ele se refere ao Bolsonaro, mas depois trouxeram o fato de que o Faustão está de férias. E esse programa foi gravado em novembro, ou seja, o imbecil, nesse caso, só poderia ser o ex-presidente Temer. Ainda mais que nem teria dado tempo aí do Bolsonaro ferrar todo mundo em apenas 5 dias de governo. Bom, na minha opinião, ele estava falando do Bolsonaro sim, e eu já vou explicar por quê. Mas vamos por enquanto trabalhar aí com a hipótese que ele estava se referindo ao vampirão. Nesse caso, mesmo assim, eu discordo do discurso do apresentador global. Temer tinha sim que estar lá, a lei o colocou lá, seu governo foi plenamente legítimo e democrático. E ele não estava ferrando todo mundo, aprovou reformas importantes, não conseguiu aprovar a da Previdência, pois perdeu governabilidade quando vazou lá aquela gravação. A verdade é que o Temer não foi nenhum salvador da pátria, mas ao menos estancou o principal sangramento econômico deixado pelo governo anterior e colocou o Brasil minimamente nos trilhos para o Bolsonaro. Sem dúvida, ele foi o melhor presidente que o PT já elegeu. E a melhor gestão dos últimos 17 anos, o que não é nenhum mérito digno de elogio quando se faz aí uma comparação com um chefe de quadrilha analfabeto e com uma ex-terrorista acéfala. Outro ponto é que se ele estivesse mesmo se referido aí ao Temer, a Globo fez questão de, na edição, colocar aquele trecho da fala em uma tentativa falida de lacrar. Até porque eu tenho certeza que a maioria esmagadora da audiência do Faustão votou no Bolsonaro e está aprovando os primeiros passos aí do seu governo. O que demonstra que a emissora ainda insiste em impor uma realidade que os brasileiros não aceitam.
como se fosse um grito desesperado de uma gigante que outrora elegia presidentes e ditava tendências, mas que agora está vendo seu império desabar. Bom, mas no meu entendimento é óbvio que o Faustão estava falando sim do Jair Bolsonaro. O programa foi gravado em novembro, durante o governo Temer. Mas na televisão é tudo muito bem planejado e em novembro Bolsonaro já estava eleito. Eles sabiam que o programa seria transmitido em janeiro, durante os primeiros dias do seu governo. Agora vamos aprofundar um pouco mais. Ponto 1. Quem, em sã consciência, chama o Temer de honesto? Essa é uma marca do Bolsonaro, tem até aquele meme: você pode me chamar de machista, de fascista, de homofóbico, mas de corrupto, não. Ponto 2. Vamos ver se esses novos ares vão mudar alguma coisa. Tem que rezar para dar certo. Ora, novos ares, desde quando um governo que entrou em 2016, em novembro de 2018, seria novos ares? E como assim torcer para dar certo? Dar certo faltando 2 meses para acabar o mandato? Não faz o menor sentido. É claro que o imbecil e o idiota era para o Bolsonaro. E honestamente eu não tô nem aí para isso. Dane-se, é a opinião do Faustão. Para mim, idiota e imbecil é ele e quem ainda dá moral para esse programa ridículo. Mas se ele quiser emitir sua opinião pessoal acerca de qualquer político desse país, dane-se. Cansei de chamar a Dilma de imbecil. Eu tô falando isso porque eu estou vendo aí uma ala da direita que faço aqui o uso da expressão do falido Reinaldo Azevedo, direita chucra, que está querendo a prisão do Faustão por desacato ao presidente ou qualquer coisa desse tipo. Para, né? Quem gosta de fazer isso é a esquerda. Quem não ficou indignado quando Lewandowski deu voz de prisão para o cidadão que no avião emitiu aí sua opinião acerca do STF? Quem não se indignou com o Gilmar Mendes, né, quando ele processou a Mônica Iose? Ou quando a Maria do Rosário processou o Danilo Gentili? Enfim, um dos motivos, né, que me levaram a votar no Bolsonaro foi justamente para que tivéssemos plena liberdade de opinião. E pau que bate em Chico, bate em Francisco. Mas enfim, além dessa ofensa gratuita do Faustão ao nosso presidente, a falta de senso de realidade do apresentador global é absurda. Olha o que ele disse no mesmo programa. O brasileiro, na hora do carnaval, do futebol, tem uma união, uma integração, uma solidariedade. Mas isso não acontece nas coisas sérias, pela educação, pela saúde pública, pela corrupção. Aí eu te pergunto, não foi exatamente isso que aconteceu? O Faustão passou por cima do fato que mais de 57 milhões de brasileiros se uniram e elegeram um presidente de um partido até então desconhecido, com a campanha mais barata da história e com toda a grande mídia, principalmente a Globo, contra ele. O que é isso senão a integração de cidadãos patriotas em torno da possibilidade de um país melhor e sem corrupção? Mais uma vez ficou feio para a Globo. Agora tentam fazer colar uma narrativa de que a fala do Faustão era genérica. Inclusive o próprio Faustão soltou uma nota nesse sentido, que ele não quis, né, ofender o presidente nem seus eleitores, mas que se referiu aos políticos de uma forma geral. Na boa, o brasileiro não é trouxa. Ninguém mais se deixa levar pela Globo. Eles só precisam se conscientizar disso e correr atrás do prejuízo. Afinal, chegou a nova era. Menino veste azul e menina veste rosa.